noite. Abre sua Bíblia, Salmo 23, 5, aqui no telão, Mateus 7, 8 e 9. Então ele fala aqui: pois tudo que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, todo mundo que pede, pedir, nós temos que pedir, né? Perseverar, pedir. Agora, pedir o quê? Uma coisa muito importante que vai mudar a nossa vida. Que busca, encontra. Precisamos pedir, precisamos buscar e precisamos bater. Então, precisamos pedir, precisamos buscar e precisamos bater nisso que eu vou dizer para você, que é uma coisa tão importante que vai mudar a nossa vida. Eu não vou falar hoje a palavra da salvação. Salvação é a coisa mais importante da nossa vida. A salvação, quando Jesus veio e ele morreu lá na cruz, ele morreu por conta da nossa alma, para que a nossa alma fosse salva. Ele morreu, deu a sua vida pela nossa salvação, nos resgatou para a nossa salvação. Então eu não vou falar de salvação, vou falar do bem-estar, de você correr um perigo, de frequentar a igreja, mas viver na mesma vida. Então isso é um perigo, quando a gente só frequenta a igreja, mas a gente vive a mesma vida, o mesmo sofrimento, a mesma situação. E é sobre isso. Então, para salvação, se fosse falar de salvação, primeiro nós tínhamos que falar de arrependimento. O começo da salvação é o arrependimento, é a fé, mas o arrependimento no nosso coração. É o começo de todo avivamento. As passagens que você pega na Bíblia, quando fala assim de arrependimento, Jesus vai pregando sobre arrependimento, há um avivamento, a salvação. Hoje você foi salvo porque você se arrependeu. Então salvação está vinculada a arrependimento. O maior objetivo é a nossa alma, a maior bênção é a nossa alma. Então salvação, precisamos se arrepender, precisamos batizar nas águas, se arrepender do nosso pecado, confessar nosso pecado para Deus, né, para sair dessa prisão espiritual, né? Precisamos confessar o nosso pecado para Deus para sair da prisão espiritual, para sair debaixo do domínio do inimigo. Então nós precisamos se arrepender. É questão da salvação. Salvação tem a ver com a vida após a morte. Enquanto nós estamos vivos, nós temos que acertar a nossa vida. Depois que morre, passou lá para o outro lado, ou o céu, ou o inferno, ou o céu ou o inferno, nós vamos ter uma vida eterna, ou no céu ou no inferno. Só que nós conquistamos isso em vida, se arrependemos, confessamos Jesus como nosso Salvador, só Ele veio para nos salvar. Então, a morte é um selo, selou a carta. Quem está lá não vai mais se comunicar com quem está aqui, nem quem está aqui vai falar com quem está lá. Ah, mas eu fechei o olho, mandou uma carta e falou tudo, era tudo. Mas é o diabo usando as pessoas para confundir a gente, porque biblicamente morreu, não faz mais nada, passa para o lado de cá, a gente para o lado de cá. Existe um lado espiritual do morto e do vivo, ninguém vai para lá e ninguém volta de lá para cá, a não ser um milagre que Jesus faça e ressuscita a pessoa, como o próprio Jesus morreu e ressuscitou, a não ser que seja da vontade dele. Mas o negócio de estar falando, mandando recado, isso é mentira, é engano de Satanás para distanciar a gente da palavra. Então, a morte, dependemos da morte. Na Bíblia é uma bênção. Deus se alegra com a morte do santo, porque os santos vão ficar com ele. Ele gosta de companhia, ele gosta da nossa alma, nossa companhia. Então a nossa alma vai ficar com ele. Mas a morte, dependendo do jeito que a pessoa morre, é o problema. Se ela teve tempo aqui nessa vida, Jesus veio e morreu por ela, mas ela não se entregou por Jesus, ela se entregou para outra pessoa, mas não para Jesus. Então isso vai ser cobrado da gente. A nossa entrega vai ser cobrada se nós aceitamos a Cristo ou não, o sacrifício dele na cruz ou não, ou se ele veio e morreu em vão. Isso vai ser cobrado da gente. Então morreu, ninguém passa daqui para lá, ninguém vem de lá para cá, não tem mensagem, não tem nada, acabou, né? A não ser que Jesus faz um milagre, a pessoa, ele é o autor da vida, então ele pode dar vida novamente, se ele quiser, para aquela pessoa. Então, o plano na cruz
É um plano para me salvar. É o plano da salvação, que não é o caso, nós não vamos falar hoje, vamos falar de bem-estar. Então, para você ficar bem na terra e não vir só na igreja, esse é um perigo, tem que vir, ouvir a palavra. Mas se a gente não se posicionar, nós vamos continuar sofrendo. Vamos estar na igreja um sofredor. Você vai ser salvo? Vai, mas é como um pastor antigo dizia assim, você pode chegar no céu com um avião, num Boeing, ou você pode chegar também com um terno todo amassado de tanta luta. Dos dois jeitos você vai chegar no céu, amassado ou num avião. Você vai chegar lá, ou bem ou mal, aqui na terra você vai chegar lá. No céu, tem até parábola, né, que os cães lambiam a chaga do Lázaro, e ele foi pro céu. Tá cheio de feridos, os cães lambiam a chaga dele aqui na terra, ele foi pro céu. Então, aqui na terra, nós precisamos desfrutar também das bênçãos de Deus, das benesses que foram nos dadas lá na cruz. Para isso, você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater na porta. Isso vai resolver uma porção de coisa na nossa vida. Nós vamos se livrar de um monte de coisa, a gente pedir, bater e buscar. Bater e pedir, buscar o quê? O Salmo 23:5. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. É boa também, essa aqui é boa, mas não é essa. Unge a minha cabeça com óleo. Essa é boa. Unge a minha cabeça com óleo. Não vou falar nem do meu cálice transborda, nem prepara a mesa diante do meu adversário. Não é esse. Mas é unge a minha cabeça com óleo. Unge os meus pensamentos. Unge o meu não é o crânio, é o cérebro. Unge meu cérebro se desenvolver, para me ter capacidade de realização, de fazer as coisas, para me retomar as coisas. Então, o Davi tinha uma preocupação aqui, pedia para Deus ungir a cabeça dele com óleo, para a gente gerenciar nosso pensamento, gerenciar nossa mente. A gente ter poder de refutar o passado, aquilo que é mal, e no passado o que foi bom, o que Deus fez, a gente trazer a memória, as coisas boas que Deus fez. Não ficar escravo só da mente. Tem muita gente que vem na igreja, mas tem uma paranoia tão grande, se você vai ver lá nas redes sociais, né? A pessoa tá lá, não sai disso. Tá me perseguindo, porque, sabe como é que chama isso? Paranoia. Paranoia é você desconfiar dos outros de uma forma irreal. Você desconfia de todo mundo, tem uma paranoia. Todo mundo está perseguindo você. Pode me perseguir, pode olhar meu status, pode vigiar minha internet. Aí fica naquela situação, uma coisa irreal. Pode ser até real, mas você está lá, você abriu a vida, aguenta agora o coração, né? Então, o que acontece? As pessoas estão vivendo de uma forma irreal, porque não bateram na porta, não pediram. Tem que pedir, tem que bater, qual é outro? Pede, bate e... Pede, bate, busca, não bateu, não pediu, não buscou. Fica tendo paranoia na igreja, todo mundo está me perseguindo. Até parece que aquela pessoa é uma celebridade tão grande que todo mundo só presta atenção nela. E é isso que o diabo quer, que a gente vive em paranoia. Então, você está conversando aqui, a pessoa está lá pensando que você está falando mal dela. O diabo quer que a gente vive em paranoia, em situações que não é real. Né? Situações que... desconfiança irreal das pessoas, né? Dos outros. Uma sensação de perseguição. Tudo está sendo perseguido. Tudo é indireta. Não posta uma frase positiva. Tudo é indireta. Ah, vocês estão falando mal de mim porque você só fala o que eu conheço, mas tem aquilo que vocês não conhecem ainda, essas bobeirinhas, né? Essas bobeirinhas. E isso passa a ser, na verdade, um sinal de transtorno mental. A pessoa está tendo um transtorno mental, está vivendo no mundo irreal, todo mundo está perseguindo ela, todo mundo está falando mal dela. Vocês vão ver a vitória que Deus vai me dar. E fica nesse tipo de vida, então, e vai na igreja, e canta na igreja. O perigo é vir na igreja e viver dessa forma no mundo irreal. Então Deus quer que a gente bate, unge minha cabeça com óleo, Senhor, me tira, ó que nível, me tira dessas bobeiras, me tira dessas besteiras. Eu estava lembrando hoje um fato, eu estava num lugar, estava tomando café, estava no canto tomando café e veio um. Eu sou fulano de tal, né? Você é o pai da Letícia? Eu sou.
Vai dar leite. Ah, que bênção, que maravilha. O senhor tem que... O senhor tem que... O senhor tem que... Tá falando para ele de uns negocinhos. Aí ele falou assim, o senhor tem que destravar a mente. O senhor tem que tirar, como é que chama? Aqueles bloqueios para ganhar dinheiro. Eles falam muito, os coaches. Destravar, mas é outro nome. É? Limitação. É limitação para dinheiro. Eu esqueci o nome, como é que é? Crenças limitantes. Você tem que tirar as crenças limitantes, né? Aí eu fiquei olhando pro cara assim, ele falando para mim que eu tinha que tirar as crenças limitantes, e eu já tô, né, 58, já velhinho no assunto. Eu olhei pela uma bota surrada, uma roupa velha. O evento só tinha gente bonita, ele com a roupa velha, uma botinha surrada. Eu fiquei olhando aquilo. E, rapaz, eu falei, então, você está falando de crenças limitantes, eu quero ver os frutos. Porque do jeito que o cara falava, ele tinha pelo menos 5 bilhões na conta corrente. Nem na outra aplicação, só na corrente. Mas eu quero ver os frutos, né? Porque o que eu estou vendo, eles ganham dinheiro e quem segue não ganha. Aí eu olhei para a botinha dele, uma botinha surrada, né? Ele falando de crenças limitando aquelas coisas todas. Aí veio outra, aí ele chamou outra, né? Chegou a outra também. Que o senhor, eu falei, eu venho nos eventos aí, mas eu só vejo eles ganhando, não vejo seguidores, nunca vi nada diferente. Pelo menos na Universal tem. Mas aqui eu nunca vi, não. É que você tem que tirar as crenças limitantes. A mulher estava numa depressão tão grande, o olho estava derrubado. Ela estava ali, o olho derrubado, caído, tanta depressão. Eu olhei para ela assim, a mulher estava transfigurada de depressão e falando de crenças limitantes, essas coisas. Aí eu vejo o Pedro, que não está nesse nível todo, Pedro Henrique. Aí o Pedro Henrique esses dias me estaciona num palio e desce com a maior elegância. Você está falando de crenças limitantes, você está falando que você tem que destravar, não sei o quê. Aí a Bruna vai e compra casa. Aí o Pedro Henrique desce, não é elegante, mas ficou bonito no palio. Menino, ficou um motorista bonito o Pedro, hein? Já viu ele descendo do palio? Uma elegância, pelo amor de Deus. E não está nesse negócio de dando dinheiro pro coach, tá, e vai, né? E o cara com a bota surrada e querendo dar curso. Sabe o que acontece? Vamos sair da paranoia. Nós temos que buscar uma maneira de viver bem na Terra. E a primeira delas não é o dinheiro, é a paz. Não estou falando de salvação. Você ter paz na Terra, a primeira delas é a paz. Aí dentro de casa também eu tenho eu faço curso aqui, aí eu vou ali, eu viajo, aí vai até Londres. Mas não sai do lugar. Né? Dá aula, mas não sai do lugar. Então, são donos de uma visão esplendorosa. São proprietários daquela visão esplendorosa. E nós estamos na bolha. Nós estamos da bolha. E eles a visão esplendorosa. Então, o que acontece? Vamos pedir, porque Deus quer ungir a nossa mente. Deus quer nos dar capacidade de criar coisas. Deus quer nos dar capacidade de fazer coisas. Alguém um dia fez um relógio, olha o que deu. Alguém um dia sentou e pensou, alguém tem que sentar numa cadeira dessa aí lá na igreja, olha o que deu, quantas vende? Alguém falou, tem que mandar um vento lá para alguém, ó, o ventilador. Alguém falou assim, tem que acender uma lâmpada lá no culto para enxergar a Bíblia. E olha o que deu, quanto que vende essas coisas. Então nós precisamos ter capacidade de criar coisa, mas a nossa mente às vezes não deixa. Nós estamos impedidos. Então, é importante a gente orar para Deus renovar a nossa mente. Para a gente não ficar só procrastinando coisas. Amanhã resolve, vai se perdendo. As coisas vão se perdendo da gente. Porque a gente não toma a decisão na hora certa, na hora correta. Falta sabedoria. Então, nós precisamos bater, nós precisamos buscar. Nós precisamos pedir, Deus, unge minha cabeça com óleo, vai resolver um monte de problema na vida da gente. Nós vamos pensar diferente, nós vamos ser alegres no meio das tribulações, nós não vamos cair, nós não vamos parar, nós vamos saber que a vida tem tribulação mesmo até Jesus voltar, não vamos ter mania de perseguição, não vamos ser paranoico. Estão falando mal de mim, estão me perseguindo. Não vamos ser paranoico.
Vamos viver a realidade, as benesses do reino de Deus para nós, as benesses conquistadas lá na cruz. Nós precisamos viver isso, mas precisa bater, precisa buscar, precisa perseverar na oração e perseverar no que? Unge minha cabeça com óleo. Tem aqui, ó, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, mas eu não quero saber disso, eu não sei nem se Deus já fez. Talvez Deus até já fez. Ah, o meu cálice transborda, tá bom, pode ser que Deus já fez, mas essa aqui, unge minha cabeça com óleo, é especial. Porque nós vamos ter um pensamento superior, um pensamento diferente. Nós vamos olhar da mesma maneira que Deus olha as coisas. Então, unge minha cabeça com óleo é um das orações que nós precisamos fazer. O Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus criou a terra era sem forma e vazia. Às vezes a nossa vida está sem forma e... Mas ele está parado? Não, ele está criando coisas ali. Quando a gente pensa que está tudo parado, Deus está criando as coisas. É isso que eu tenho que ver. Está parado, não está andando, mas Deus está criando coisas em nome de Jesus. Deus tem que tocar na minha boca. Deus tem que queimar os meus lábios com a brasa do altar. É importante o que eu falo no mundo espiritual. Está tudo parado, mas eu não vivo de sensação, eu não estou sentindo nada. Quem tem o Espírito Santo não sente nada. É fato, você tem o Espírito Santo e acabou, é fato, não precisa sentir nada. Ele não vem para mim me sentir bem, elegante, só bem-estar. Não, o Espírito Santo não precisa sentir nada. Eu preciso crer. Tá tudo parado, né? Não tá, olha, tá parado aqui, mas ele tá trabalhando. Tá parado, não tá andando, mas ele tá trabalhando. Não tá indo, mas ele tá trabalhando. A terra era sem forma, mas tá sem forma e vazia. Eu tô sentindo essa sensação aqui. O que acontece? Nós não podemos viver de sensações. A outra coisa que eu lembrei que eu ia falar para você, eu não escrevi aqui, eu lembrei agora. Outro dia eu fui em Itaquera, aí levantei e me deu a sensação, o carro vai quebrar hoje. Aí eu saí, não orei, não fiz nada, fui embora. Aí fui na ida, uma benção, uma maravilha, né? Quando eu voltei, o carro quebrou. A sensação que eu tive de manhã, quando eu volto na volta, o carro quebrou. Aí outro dia eu tive a sensação, falei, nossa, minha vida tá parada, não chega nem uma carta aqui em casa. Aí passou uns 2 dias, eu fui abrir a caixinha de correspondência, chegou uma multa. Amigo, é sério, sabe o que você faz? Repreende as sensações também. Quando você tiver uma sensação ruim, não carrega ela não. Já repreende na hora, em nome de Jesus. E está ativo ao Espírito, é isso. Se eu tivesse quebrado a minha sensação, talvez o carro não teria quebrado. Eu tive a sensação, mas não orei. Repreende até a sensação que você tem de mal. Hoje eu tenho uma sensação que vai acontecer uma coisa ruim. Em nome de Jesus, põe a boca profética para funcionar. Vai acontecer uma coisa boa. O diabo falou que vai quebrar o carro. Pelo contrário, Deus vai me dar, ajudar a arrumar esse mais ainda. Vai ficar melhor do que está meu carro. Repreende as sensações. Eu não sabia disso, não. Eu tive as sensações, mas não orei. Depois, quando chegou lá, minha sensação se cumpriu na volta. Hoje a caixa de correspondência, nossa, minha vida está parada, ninguém corresponde comigo, não chega nada, daqui a pouco chegou uma multa. Repreende as sensações também. Vamos estar sensível ao reino de Deus, tudo é importante. Então, não havia... A terra, porém, estava sem forma e vazia, não... havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo estava ali criando as coisas. Não ande por sensação. E se você conseguir orar no meio da sensação ruim, o milagre é maior ainda, com certeza. Porque é isso que Deus quer da gente, que a gente ore quando o negócio está ruim. Então, nós não temos o Espírito Santo, mas não precisamos sentir. É um fato, nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós entregamos a vida para Jesus, de fato, de verdade, nós se arrependemos, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Então, uma sensação já repreende, em nome de Jesus.
Não tem experiência que eu tive nas duas que eu não repreendi. Tem a terceira, mas eu não lembro. Não consegui lembrar, mas aconteceu outra coisa na terceira também. Então já repreende a sensação. Aquele soninho, né? Você levanta que hora? 5? Aquele soninho da 4h30 que você vai dormir e o diabo põe um negócio lá no meio. Repreende aquilo lá também, em nome de Jesus. Aí acorda 7 horas, 6h30 o diabo põe um negócio lá no seu sono. Repreende aquilo, em nome de Jesus. Eu estou levantando de madrugada para orar, quando é 5 horas eu vou deitar um pouco para depois levantar às 8. Aí, nesse período que eu vou deitar, ó, só coisa ruim. Aí eu comecei, em nome de Jesus, Senhor, eu estou orando aqui, mas agora eu vou dormir, e o Senhor diz na sua palavra que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então eu quero receber coisa boa no meu sono. Não quero ter sono perturbado, não. Um dia eu levantei, quase não consegui levantar. Só por causa de um sonho pesado, o corpo pesou. Então repreende as sensações. É importante a gente repreender as sensações também. Né? É importante a gente repreender toda a sensação. Então, pode estar parado, mas o que Deus quer que eu bata, que eu busque? O que mais? Bate, busca aí. Pede, bate, busca. Senhor, unge minha cabeça com óleo, porque eu quero enxergar esse negócio de sensação também. Eu não quero viver de sensações. Eu não quero deixar a sensação chegar em mim, me tomar e fazer meu carro quebrar. Em nome de Jesus, está repreendido. A sensação falou que meu carro vai quebrar. Não, em nome de Jesus, está repreendido. O Senhor vai me dar o dinheiro para me fazer o que eu tenho que fazer nele. Eu vou melhorar ele hoje. Não vai ter sensação ruim, vai acontecer coisa boa. Então até a sensação a gente repreende, porque a Bíblia mesmo diz que assim como você imagina na sua alma, assim será. Imagina, pensamento, fica pensando que o carro vai quebrar, que vai dar problema, aquilo acontece. Então precisamos tirar essa imaginação da nossa cabeça. Qual é a sensação? Bate, busca, pede para Deus ungir sua cabeça com óleo, com o Espírito Santo, né? Pede para... Acredite que a terra estava sem forma e vazia, mas você não está abandonado porque a terra está sem forma e vazia. Senhor, eu não vivo de sensações, é difícil, me dói a carne, é um ensinamento doído, mas eu não vivo de sensação, eu vivo do seu poder. Em nome de Jesus, e não vai acontecer o mal comigo, não. Aquilo que o diabo falou que vai acontecer de mal, você põe a palavra profética, não vai acontecer, é bom, vai acontecer o contrário, vai dar certo. Em nome de Jesus, né? A terra sem forma e vazia. Êxodo 5, 1 e 2. O que nós temos que crer? Depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o povo para que me celebre uma festa no deserto. Deus quer festa no deserto. Pede, bate, busca. Senhor, eu quero celebrar para o Senhor no deserto. Onde só tem areia, areia, areia e pedra. Só isso que tem, pedra, rocha. Não tem nada naquele lugar infértil. Não nasce nada. Você plantar não nasce nada. Mas ali, Senhor, eu vou celebrar uma festa no deserto. Isso que Deus chamou o povo de Israel. Para isso que Deus... Era esse o entendimento que Deus queria dar para o povo. Vocês vão me celebrar uma festa no deserto. Mas eu não consigo, não mesmo, nem eu. Mas o Espírito Santo pode fazer essa obra e nós podemos conseguir viver isso. No meio do deserto nós podemos se alegrar com Deus. Então o perigo que você vir na igreja virar um paranoico e não se cuidar. E o paranoico, geralmente, ele sempre dá desculpa em relação às coisas de Deus. Ah, não consegui ir. Não consigo ler um livro. Não consigo ler Bíblia. Não consigo orar. Não consigo fazer um jeito. Então vai ficar paranoico. Vai ficar pensando que as pessoas estão pensando mal de você, falando mal de você o tempo todo. Vai ficar soltando lá, espumando paranoias lá nas redes sociais. Não tem uma coisa de conforto, uma coisa positiva, uma coisa de consolo. Deus vai fazer um milagre, Deus vai operar. Não tem uma coisa de conforto positiva. Só estão me olhando, estão me espiando. Vocês não sabem nem a metade do que eu sou. Vem perguntar para mim, ao invés de perguntar para os outros. Essa vidinha de miserável, de crente miserável. Vai cessar, mas vai chegar lá vai ter um departamento só de tristeza. Vai para lá, ó. Fica lá, do outro lado. Lá não tem, que é só alegria. Mas vamos supor aqui, né?
porque lá tem um departamento, fica lá. Ó. E é difícil conviver com gente negativa. É muito difícil. Ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? Está cercado de soldado aqui no monte. Peraí, não tema, calma que eu vou orar. Deus abriu seu olho, vai ungir sua cabeça com óleo. Você vai ver que o exército celestial está com a gente. No meio dessa aflição aqui, dessa perseguição, você vai ver que e a perseguição é forte porque só está eu e você, mas vieram muitos soldados, aí não precisava, 4 já capturavam a gente não briga, crente não briga, né? 4 já levava a gente, mas vieram esse montão aí, carros e cavalos. Aí apareceu lá o Ministério Celestial ajudando eles. O olho foi aberto. O Senhor quer que eu celebre uma festa no deserto. Deus não quer que eu seja um paranoico de igreja. Deus quer que eu celebre festa lá no deserto. Deus, Ele quer que quando tudo parece parado, que eu creia, que eu coloque palavras no mundo espiritual. Deus quer que quando eu tenho a sensação ruim, eu repreendo aquilo, eu falo o contrário, vai acontecer coisa boa. Em nome de Jesus. Vai acontecer o contrário. Lá em Atos 2... Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som lá do céu, que eles nunca tinham ouvido. E nós temos que ouvir esse som que vem do céu, não é o som daqui de baixo. Nós temos que ouvir o som que vem do alto, como um vento impetuoso, um novo vento. Encheu toda a casa onde estava sentado. Aí veio lá, né? De repente veio do céu um som de um vento impetuoso, encheu todo mundo que estava na casa. Mas onde ele tocou primeiro? Vamos lá, onde ele tocou? E apareceu distribuído entre eles línguas como que de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Tocou primeiro na boca. Com boca miserável ninguém chega em lugar nenhum, com boca de murmurador ninguém chega em lugar nenhum. Com boca de reclamação, ninguém chega em lugar nenhum. Com boca de maldição, ninguém chega em lugar nenhum. Então, a primeira coisa, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, Deus toca na boca dela, começa a falar coisa diferente. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas estranhas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse uma nova linguagem. Estamos falando, claro, de evangelismo. Mas a Bíblia também diz que Deus quer mudar a nossa boca, a nossa maneira de falar. Deus quer que a gente fale palavras proféticas. Vai acontecer o contrário, Satanás. Em nome de Jesus, vai acontecer o contrário do que você está falando. Segundo o Espírito Santo, lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo, se ele na Bíblia, ele vai conceder. Minhas palavras são espírito e são vida. Quero ser cheio do Espírito Santo, uma das maneiras é lendo Bíblia. Está estudando a palavra. E aí o Espírito Santo vai concedendo, vai ungindo a nossa mente, vai ungindo a nossa mente, vai ungindo nosso cérebro, e nós vamos conseguindo tomar posse da palavra e vamos conseguindo viver um vento novo, um vento impetuoso, e nós vamos conseguindo falar outras línguas, falar outras palavras, ter um sentimento para falar outras palavras. Então, é importante, né? Quando a pessoa é cheia de Espírito Santo, o linguajar dela muda. Então nós precisamos desse poder do Espírito Santo. Nós precisamos dessa unção do Espírito Santo. Então o importante para nós é orar, é pedir, é bater, é buscar. Né? Bater na porta, pedir, buscar. Pedir, buscar o quê? Para Deus ungir nossa cabeça com óleo. Para a gente ter aquela sensação, nós estamos no deserto, mas Deus está operando. O Espírito Santo está operando. Aparentemente está tudo parado. Está tudo em trevas, tudo escuro. Mas nós não dependemos de sensações, porque o que nós recebemos é um fato. Nós recebemos o Espírito Santo. Ele está conosco, está criando coisas. E é claro que se eu tiver esse entendimento, a vida vai ficar melhor aqui na Terra. Mas se eu tenho um monte de pensamentos, eu tenho um monte de sensação, eu não busco, não faço nada. Aí, amigo, nós vamos ficar na mão do inimigo.
Enquanto a gente não renova a mente, vem um vento novo, um som novo, Deus toca na nossa boca, nós ficamos na mão do inimigo. É o perigo de vir para a igreja, só isso. E sendo castigado pelo inimigo. Então Deus quer que eu busque o que? Senhor, eu quero buscar, eu quero celebrar uma festa lá no deserto. Não é quando tudo tá bom, não. Não é quando a gente tem dinheiro, não. Não é quando tudo está acontecendo bem, não. Eu quero, lá no deserto eu quero me levantar, quero declarar que não há Deus como o Senhor, que não há Deus como o Senhor, que ninguém pode salvar, ninguém é autorizado a salvar na terra, só Jesus salva. Quero declarar o meu amor lá no deserto, não tem nada. Então isso é vida de cristão, né? Isso é vida de cristão. Quero celebrar uma festa lá no deserto. Quero falar outras línguas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala outras línguas. Não fica aquela vida repetitiva, só reclamação, na paranoia. Aí já é sinal de transtorno mental, de perseguição. Ah, mas estão falando mal de mim. Deixa eu falar. Tá bom, glória a Deus. Só vê meu perfil. Quem mandou você entrar lá e ter perfil? Você só deu o que o povo quer. O povo quer ver seu perfil. Então dá lá, deixa o povo ver. Então, o diabo só tem aquilo que a gente dá. Ele não der nada, se a gente não der nada, ele não tem nada. Mas ele só tem o que a gente dá. Ele só consome o que a gente dá. Então, a gente não ficar nessa vidinha medíocre, sofredor, né? Não falando de salvação, mas de bem-estar na terra. E o maior deles é a nossa paz. Nós precisamos renovar a nossa mente, renovar nosso entendimento. Ler um livro bom, Bíblia de estudo, aquilo que você se identifica. Não adianta, é uma coisa, isso é sério, não adianta eu estar passando por Pedro uma coisa que fala comigo. Um pastor que fala comigo não fala com Pedro. Eu não vou nem, você não vai nem ouvir se eu passar. De repente você tem um pastor que você gosta de ouvir, quando você abre a Bíblia, só o nome dele já fala com você. Você sente aquela alegria do Espírito. Aí você quer que eu ouça o pastor que fala com você, mas não fala comigo. Então deixa cada um, né, na sua. Eu leio livros da Joyce, só de olhar na capa Deus já fala comigo. Mas talvez não seja bom para você. Não é a tua área. Você está sofrendo, padecendo, precisa de um livramento, ou quer aprender. Aí eu vou dar livro da Joyce para você, você vai jogar lá. Eu vou comprar, você vai deixar jogar. Quantos livros tem jogado? Que alguém deu pra gente lá na estante. Eu não lembro, não tem força, coragem para ler aquilo. É só estragar dinheiro. Então, o pastor que fala com você não é o que fala comigo. Então, é uma coisa assim muito misteriosa. Né? Uma coisa assim muito misteriosa. Então, cada um tem o seu ponto de contato aqui na Terra, né? Cada um tem o seu ponto de contato. Às vezes você fica fascinado com um pastor que eu não fico. Às vezes eu fico fascinado com um pastor que você não fica. Aí eu vou mandar você vou pegar por educação. Mas eu não vou ver nem vou ler. Então nós precisamos ter né? Essa expertise de que é bom para você não é bom para mim. Entendeu? No meu zap tem lá um monte de coisa, né? Eu nem abro. Porque eu vou perder tempo com aquilo, umas 2 horas com aquilo, não vai me edificar em nada. Pode ser até um pastor, mas não me edifica. Pode ser até um livro, mas não me edifica. Eu estou falando de experiência própria, porque eu tenho um monte lá na estante, que eu deve ter uns 200, mas não li aquilo, e nem vou ler. É umas coisas assim muito, né, misteriosas da gente. Agora, naquele que você fala com você, entra no ministério dele. Nos livros, pega o espírito dele no livro, você vai lendo no livro, você vai pegando o espírito dele. Aprendendo. Quando eu falo espírito, é a maneira dele ensinar. Você gosta, você acha que é legal, edifica, aí você vai seguindo ele, né? Então, vamos festejar uma festa no deserto, vamos fazer uma festa no deserto, vamos buscar, e principalmente isso, bate na porta para Deus ungir
a sua mente, eu estou batendo para Deus ungir a minha mente para a gente ter poder para realizar coisas, para a gente ser capacitado para realizar coisas. Amém?